Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E a neve cai igualmente sobre os vivos e os mortos. Bom, então antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Lembrando que no box de descrição a gente tem o link para a loja do Capitão Onigiri e usando o cupom de desconto aqui do canal, você ainda pode fechar sua compra de mangás, quadrinhos, livros com mais 5% de desconto, o que é sempre muito melhor. E hoje eu quero comentar com vocês sobre a leitura de Os Mortos, de James Joyce, que é um autor muito difícil, né? Todo mundo vem à mente o Ulisses dele, que é um gigantesco calhamaço que definitivamente eu não teria coragem de ler. Mas nessa coleção, né, a arte da novela, que a gente já falou de outros livros aqui dessa coleção no canal, tem um único conto dele, né, uma única novela dele, que se chama Os Mortos, foi publicado em 1914, numa coletânea chamada Dublinenses. E para quem não sabe, o James Joyce ele é nascido em Dublin, ele nasceu em 1882, mas boa parte da sua vida ele vagou por várias cidades da Europa, então morou em Paris, Zurique, morou um tempo no interior da Irlanda, mas basicamente ele viveu a maior parte da sua vida fora de Dublin. E Os Mortos, antes de qualquer coisa, é uma novela sobre personagens. Ela não é uma novela sobre grandes acontecimentos, né? Parece muito mais um estudo de personagens, né? O James Joyce ele colocou numa situação diversos arquétipos de personagens diferentes. E através desses personagens, ele começa a construir algumas relações sociais, algumas conversas, e é muito engraçado que, né, quase mais de 100 anos nos separam da publicação dessa história, né? Ele foi publicado em 1914, mas as situações em que a gente vê o protagonista, né? Ou melhor, o personagem principal que a gente acompanha boa parte da obra, que é o Gabriel, né? O Gabriel Conroy, ele tá numa ceia de Natal. É um tradicional baile que as tias do Gabriel organizam, então elas têm os convidados de sempre, né, pessoas que vêm todos os anos, e o Gabriel é o sobrinho favorito. São duas tias solteironas, professoras de música, e aí elas fazem esse baile para que as pessoas dancem, comam, bebam, se relacionem, né, aquele tradicional festejo de fim de ano, né? Que a gente só vê alguns parentes nessa época mesmo. E é muito engraçado porque as situações, elas são muito similares às situações que a gente conhece, assim. Então tem discussões políticas, tem primas chatas, tem tias preocupadas com gente bebendo demais, tem o tradicional beberrão da festa, tem uma série de pequenas situações tipicamente humanas e tipicamente que ocorrem nesse momento, pro Joyce meio que ir desenvolvendo a personalidade desses personagens e ter pequenos vislumbres de algumas coisas da época mesmo, né? Uma das passagens mais interessantes é como a gente tem uma conversa sobre o que seria nacionalismo e orgulho do local aonde você pertence. O Gabriel, ele é um jornalista, né? Ele escreve para um jornal sobre crítica literária e em um certo momento da festa ele começa a ter uma discussão bastante acalorada com uma prima sobre nacionalismo, sobre qual que é o papel da Irlanda, né? Se eles deveriam lutar mais para se ver livres do jugo da Grã-Bretanha, etc. Então ele se vê envolto aquilo e é chamado por essa prima quase como um traidor da pátria, porque ele decide viajar nas suas férias sempre para fora da Irlanda, ele sempre vai ao continente, né? Ele sempre vai para a Europa. Então é uma conversa bastante interessante de se acompanhar, porque a gente tem dois pontos de vista completamente distintos de uma pessoa que é mais engajada mesmo, né? Ela tá ali pra falar verdades. E o personagem que a gente tá acompanhando, o Gabriel, que é mais... Cara, eu só quero viver uma vida confortável e tá tudo bem, assim.
E ele vai destrinchando essas situações familiares, as tias, né, o modo como ele é muito amado pelas tias, o modo como a esposa dele é tratada por essas tias, né, o modo como principalmente o personagem, né, que é meio que um alcoólatra, que as pessoas precisam ficar de olho nele para ele não beber demais, o como esse personagem muda um pouco as dinâmicas, mas são dinâmicas que você consegue ver em qualquer lugar, qualquer país, qualquer festa de fim de ano. O principal ponto da história, na verdade, ele reside nas últimas páginas, porque a gente acompanha toda essa ceia e todo o processo do Gabriel organizar os pensamentos dele sobre aquele festejo de final de ano. E aí, nesse processo, ele meio que vai se reapaixonando pela esposa. Ele olha para ela sob uma luz específica, acha ela linda, meio etérea e tudo mais. E as últimas páginas é quando acabou todo o festejo, eles estão saindo da festa praticamente na manhã seguinte, eles vão para um hotel. E o fato da esposa ter escutado uma música específica nesse festejo traz a ela uma série de recordações da juventude. E ela partilha essa recordação com o Gabriel. E é uma recordação de que ela já foi amada, né? Ela já teve um outro amor na juventude. Um amor, inclusive, que morreu por ela, né? Ele era um rapaz que eles se envolveram na juventude, ela estava prometida a ir para um convento, então ela foi para o convento estudar, e antes de partir, ele doente ainda foi à janela dela, e aí ela briga com ele que ele deveria se cuidar, mas quando ela estava nesse convento, depois de uma semana, esse rapaz veio a óbito. Então, para ela, é muita sensação de uma história perdida, uma história que ela não pôde viver em sua totalidade, e que uma canção específica resgatou isso na memória dela, porque o rapaz em questão era um excelente músico. E pro Gabriel foi a primeira vez que ele escutou essa história em específico, e isso gera no protagonista uma epifania muito grande sobre tudo morre. Todos vamos morrer, todos vamos envelhecer, todos vamos decair com o passar do tempo. Não vamos ter mais as mesmas feições, a mesma beleza, a mesma energia da juventude. E ele olha para a esposa pela primeira vez se tocando que talvez ela não seja ele, né? Essa relação dos dois não seja o maior amor da vida dela, mas foi com ela que ele, né? Foi com ele que ela decidiu continuar casada, né? Ter uma vida, e também o modo como isso faz ele pensar na própria mortalidade das tias dele. Ele começa, tipo, meio que fazer uma extrapolação de pensamento quando uma das tias morrer, como é que ele vai se portar, o que ele vai fazer, se esses eventos ainda conseguiriam continuar sem essas tias estarem vivas, de quem seria esse papel, ou mesmo quando ele estiver mais velho, quem vai assumir o papel de cortar o tradicional ganso de fim de ano tão famoso e que era o papel dele, né, fazer um discurso e servir esse primeiro, fazer, né, essa fatiação do ganso, mas pra gente, tipo um peru de Natal, né, quem vai cortar isso quando ele se for? Então tem esse momento quase de arrebatamento do personagem, e aí caminha para quase uma certa resignação dele com relação à vida. E ele termina meio que admirando a esposa dormir novamente, ciente de que aquele fantasma que foi acordado pela esposa, né, o fantasma desse amor do passado que morreu por ela, meio que também estaria sempre ali agora com eles, né? Então teria sempre aquela sombra, porque ele conhece agora aquela história. Agora, obviamente, eu não estudo literatura, né? Então tem uma série de camadas diferentes nessa novela, os arquétipos que o Joyce usa, a própria construção da cena e tudo mais. Mas foi uma novela
prazerosa de ser lida. Tem um certo ritmo diferente, ele tem uma cadência muito diferente, até porque a gente, em diversos momentos, está interagindo com personagens diferentes, quase como se, para montar, né, esse personagem é dessa maneira, esse personagem é dessa maneira, essa é a relação entre eles. Então tem uma série de camadas, e a leitura não é necessariamente prazerosa, mas também não é tão morosa, assim. Ela é uma leitura que você tem que estar interessado, né? Você tem que estar envolvido, você tem que ler com um propósito, eu acho que principalmente, assim, que não é um livro que você vai, nossa, me divirta a cada virada de página, não, mas você tá lendo com um propósito, conhecer a escrita do autor, que foi o meu caso especificamente, conhecer um pouco mais sobre novelas de uma maneira geral, conhecer um pouco mais sobre a sociedade, ou a visão do James Joyce da sociedade daquela época. Então tem esse fator que você precisa ter um propósito nessa leitura. Foi bem menos divertido do que quando eu li, por exemplo, Lady Susan, da Jane Austen, que é um clássico, uma escrita mais antiga, né, mais difícil, mas foi extremamente divertido. Esse não tem esse fator diversão. Ele me reteve na leitura pelo fator quero conhecer um pouco mais e entender qual é a da escrita desse autor, né? E eu gostei bastante dessa edição em específico, eu gosto bastante, né, a arte da novela da editora Grua, porque tem bastante nota de rodapé, e essas notas de rodapé ajudam bastante a entender. Então ele contextualiza termos, ele contextualiza pratos, ele contextualiza datas. É uma edição que ajuda bastante na compreensão da obra em si. Eu acho que eu senti um pouco de falta de, não sei, um texto de fechamento sobre a importância da obra ou nuances que a gente não tenha percebido, mas não é a proposta da coleção, obviamente, né? A coleção é muito mais para você conhecer essas novelas que são curtas demais para ser um romance, mas longas demais para ser um conto, como eles gostam de descrever. Então tem essa edição tem esse fator a mais que foi um pouco mais foi mais fácil a leitura, foi mais prazerosa a leitura devido a esse cuidado de ter realmente várias explicações no decorrer da obra. Essa edição é curtinha, tem 88 páginas, né, da editora Grua, da coleção da arte da novela, e ela tá saindo por R$ 26,90, se eu não me engano, sem estar na promoção, né, mas não passa dos seus R$30. Eu recomendo, eu gosto, mas de novo, né, é uma edição, uma história que você precisa ter um propósito para estar passando por aquela experiência. Sem isso, talvez fique um pouco mais complicado você chegar ao fim. Mas é isso, acho que não volto pro James Joyce tão cedo, ou talvez nunca mais, mas foi interessante conhecer e entender um pouco mais, né, de como o autor descrevia as coisas, como era o processo dele de construção de personagem, né. Mas, né, clássico é sempre um pouco mais difícil a gente comentar por conta disso, né, são obras que têm muitas camadas e possibilidades de estudo por trás, e para mim, faço uma leitura muito mais voltada para o meu próprio divertimento, né, para o meu próprio enriquecimento cultural e etc. Algumas coisas vão passar batido, obviamente. Não recomendo, se você for ler, procure alguns textos, ajuda bastante, né, principalmente para você entender a importância dessa obra, né, da coletânea dele, Dublinenses mesmo, que ele publicou em 1914. Ajuda bastante a entender a importância desse tipo de obra e por que o James Joyce é um autor tão renomado assim. E por hoje é só, então não esquece de deixar nos comentários se você gostou, se você tem interesse em ler. Sempre gosto muito de interagir com vocês por lá. E lembrando, né, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que ficam do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. Grande beijo e tchau, tchau.